Durante sessão do plenário da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten mencionou a denúncia feita até mesmo pela velha imprensa de que Lula se reuniu fora da agenda com o diretor da Polícia Federal, ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República. O deputado disse: aqui fica cada vez mais claro para o mundo ver o Estado policial que se instalou no Brasil. Temos um Estado policial quando vemos que numa reunião no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, estão 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, o chefe da Polícia Federal, Andrei Passos, e o próprio Lula, todos eles em conjunto. Tramando o quê? Falando sobre o quê? O Procurador-Geral da República, inclusive, também participou da reunião. Van Hatten mostrou como a Polícia Federal foi aparelhada. Agora está ele com o chefe da Polícia Federal, que é a polícia do Lula, a polícia do PT, que não é mais a Polícia Federal. É uma polícia que, infelizmente, no seu alto escalão, serve à bandidagem da República. Uma polícia que, inclusive, tem a empáfia de representar contra um deputado federal que usa esta tribuna para denunciá-la no Supremo Tribunal Federal. Sim, eu estou sendo processado no Supremo Tribunal Federal hoje por representação de um policial que não gostou da denúncia que fiz contra ele. E quem decidiu dar andamento a esse processo no Supremo Tribunal Federal, alegando que talvez eu tivesse, de fato, exagerado, abusado da imunidade parlamentar, foi o ex-chefe dele, Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, mas que foi ministro da Justiça de Lula e que indicou o chefe da polícia. Marcel Van Hatten enfatizou que pouco após a reunião, houve a propagação de uma narrativa de golpe de Estado imaginado e disse: agora, voltando à fatídica reunião da semana passada, na qual se encontraram aqueles que estão a criar narrativas que não ficam de pé, que não se sustentam. Digo que estão desesperados. As notícias de hoje demonstram isso. Eles estão desesperados porque tentam fazer de um suposto golpe de Estado ou de uma tentativa suposta de golpe de Estado uma narrativa séria. O deputado lembrou que a mesma narrativa já foi usada para acusar cidadãos comuns, inclusive idosos, crianças e incapazes, e mantê-los presos, sem qualquer evidência de participação em qualquer crime. Ele disse: é triste vermos que o Brasil agora virou da parte de Lula, da parte do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão político, não é mais um órgão judicial, e da parte da Polícia Federal, com a parceria lamentável da Procuradoria, um Estado policial, um Estado que visa perseguir opositores do regime. Não é mais um partido político apenas, é um regime ditatorial e tirano. Pela minoria. Senhor presidente, aqui fica cada vez mais claro para o mundo ver o Estado policial que se instalou no Brasil. É um Estado policial. Quando vemos que numa reunião no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, estão 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin. O chefe da Polícia Federal, Andrei Passos, e o próprio Lula. Todos eles, em conjunto, tramando o quê? Falando sobre o quê? Procurador-Geral da República, inclusive, também na reunião. Senhor presidente, falou-se muito da Operação Lava Jato. Falou-se muito de colaboração entre promotor e juiz. Utilizou-se isso, inclusive, para anular-se provas robustas de corrupção. Colocou-se de volta na presidência da República, primeiro na rua. Sim, Lula estava preso.
foi retirado da cadeia. Depois, seus processos foram anulados. Mais tarde, voltou à presidência da República. Cronologia importante. Tudo graças, supostamente, a vícios nos processos judiciais em que figurava Lula, cuja corrupção é indelével, cujos crimes são de conhecimento público, mas não obstante a corrupção de Lula, da sua quadrilha, dos empresários, de todos aqueles que estavam à sua volta, não obstante isso, em virtude de vícios processuais, até mesmo o CEP, onde deveria tramitar o processo de Lula, supostamente deveria ser outro, em virtude de vícios processuais, urdiu-se o retorno desse cleptocrata ao poder. Agora está ele, com o chefe da Polícia Federal, que é a polícia do Lula, a polícia do PT, não é mais a Polícia Federal. É uma polícia, infelizmente, que no seu alto escalão serve à bandidagem da República. Uma polícia, inclusive, senhor presidente, que tem a empáfia de representar contra um deputado federal que usa esta tribuna para denunciá-la no Supremo Tribunal Federal. Sim, estou sendo eu processado hoje no Supremo Tribunal Federal por representação de um policial que não gostou da denúncia que eu fiz contra ele. E quem decidiu dar andamento a este processo no Supremo Tribunal Federal, alegando que talvez eu tivesse, de fato, exagerado, abusado da imunidade parlamentar, deputado Afonso Mota? O seu ex-chefe, Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, mas que foi ministro da Justiça de Lula e que indicou o chefe da polícia, cujo chefe de gabinete abriu uma notícia de fato contra mim, deputado federal, que goza de imunidade parlamentar, de inviolabilidade pelo artigo 53 da Constituição, por quaisquer de minhas opiniões, palavras e votos. Muito bem fez a Procuradoria desta casa, inclusive, deputado Luiz Tibé, ao escrever em parecer publicado que sou hoje eu também um perseguido político. Agora, voltando à fatídica reunião da semana passada, ali encontraram-se aqueles que estão a criar narrativas e narrativas que não ficam de pé, que não se sustentam. Estão desesperados. As notícias de hoje demonstram isso. Estão desesperados porque tentam fazer de uma narrativa, de um suposto golpe de Estado ou de uma tentativa suposta de golpe de Estado, uma narrativa séria. Se nos limitarmos apenas ao 8 de janeiro, veremos que ali havia indignação, havia pessoas irresignadas com o resultado eleitoral e com a posse recente de um ladrão na presidência da República. Mas a grande maioria daquelas pessoas não quebrou nada. Aliás, vídeos demonstram, inclusive, que a maior parte tentava era evitar que outros quebrassem. Outros quem? Infiltrados, será? Outros quem? Não contidos pela segurança que deveria ter sido provida pelo governo federal? Segurança negligenciada pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino, que admitiu, assistia de tudo do Ministério da Justiça, de seu escritório, de seu gabinete, e nada fez, e depois ainda, negligente, no mínimo, ou talvez, eu diria, até com muita suspeição de que essa seja a realidade, de forma proposital,
deletando todas as imagens que o seu prédio possuía? Pois bem, senhor presidente, pois bem, caros colegas parlamentares, vivemos hoje num estado policial. Não à toa os comunistas que fazem parte deste desgoverno, que tem na ideologia marxista a base do programa do PT também, tanto gostam da Revolução Russa, chegaram a celebrá-la em 2017, chegaram a celebrá-la recentemente. Senhor presidente, é triste vermos que o Brasil agora virou, da parte de Lula, da parte do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão político, não é mais um órgão judicial, e da parte da Polícia Federal, com a parceria lamentável da Procuradoria, um Estado policial. Um Estado que visa perseguir opositores do regime, pois não é mais um partido político apenas, é um regime ditatorial e tirano. E por isso, continuaremos a denunciá-lo e a buscar todas as informações, senhor presidente, sobre o que aconteceu no Palácio da Alvorada na semana passada. O que se tramou, o que se discutiu, o que se quis. E aqui, como parlamentar, encerro, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência e a todos aqueles que têm declarado solidariedade, dizendo que continuarei defendendo a imunidade parlamentar e a inviolabilidade, não apenas minha, não apenas dos meus colegas, mas de cada cidadão brasileiro, porque essa é uma conquista da democracia e não individual de qualquer deputado. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org